Olá, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, me chamo Eduardo Dávila, estou como gerente da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Gostaria de agradecer a presença de todos e hoje, no nosso quarto webinar para o grupo Parede de Concreto, vamos tratar do assunto logística no canteiro. Lembrando que nós já realizamos 3 webinars, 3 cursos, né? Tratamos do assunto quando construir em parede de concreto. Depois fizemos um curso sobre o que diz a norma NBR 16055, o que mudou com a revisão. E depois, o último que nós fizemos foi sobre gestão e planejamento. Vocês podem, inclusive, buscar esses cursos no nosso YouTube da BCP RJ IES Espírito Santo. Na sequência, nós ainda teremos o curso de produtividade e o curso de controle. Ok? Essa é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro Espírito Santo, tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos com empresas, entidades e pessoas, para promover a discussão técnica e a troca de experiência através de conteúdos de melhores práticas, cases de obras, normas, procedimentos, visitas guiadas e tendências dos sistemas construtivos. E você pode assistir da sua casa ou do seu escritório os webinars e cursos e ainda ter acesso às informações e conteúdos pelo grupo do WhatsApp ou no canal do YouTube da BCP RJ-IS. Para aqueles que já participam do nosso grupo do WhatsApp sobre parede de concreto, fiquem ligados na programação. E aqueles que ainda não participam e gostariam de participar, durante o curso, anotem do chat o contato da Renata. Ela vai incluir vocês no grupo, ok? E ainda durante também a apresentação, vocês poderão usar o chat para perguntas e sugestões de temas. Agora eu gostaria de apresentar o engenheiro Júlio Aguirre. Júlio, pode ligar sua câmera. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Júlio é graduado em Engenharia Civil desde 1984, estudou na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é empresário, diretor e coordenador da Engenharia de Produção da CIA Construtora e Incorporadora Aguirre Limitada, desde 1987. É diretor da CIA Casa, que é uma consultoria sobre sistemas construtivos de paredes de concreto. É representante da fábrica de formas BKS e já executou mais de 305 mil metros quadrados de parede de concreto. Júlio, seja bem-vindo. Uma boa apresentação. Por favor, pode compartilhar a sua apresentação, me faz favor. Obrigado, Júlio. Está tudo em ordem? Está tudo vendo aí? Está tudo em ordem. Vou me retirar aqui, mas estou aqui por trás nos bastidores. Tá ok. Obrigado pela presença de todos. Então, vou começar e iniciar falando de uma obra que nós vamos executar aqui perto de Campinas, na cidade de Santo Antônio de Posse. Nós vamos fazer em parede de concreto e são 168 apartamentos. Os apartamentos têm 2 dormitórios, com área de 51 metros quadrados. Essa obra já era para ter iniciada, mas a gente teve esse problema da pandemia, então a gente retardou o início da obra. Era para ter começado já em fevereiro. E a gente está agora aguardando, de repente vai ser fevereiro do ano que vem, vamos perder um ano, mas vamos ver o que vai dar aí, como é que vai ser. Então, iniciando pelo projeto, a gente fez arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, tudo em BIM. Então, é uma coisa muito interessante para mim, porque é a primeira vez que eu consegui, na minha construtora, juntar todos os profissionais que trabalham com BIM. Tive que mudar os meus projetistas. Antigamente eu tinha projetistas que só trabalhavam no AutoCAD. Então, a gente começou
a procurar o pessoal de BIM, foi difícil, e então essa obra, depois de 4 anos, eu consegui juntar a equipe inteira trabalhando em BIM, né? Então eu consegui colocar todos os detalhes da obra nesse projeto, né? Vocês veem que é uma obra bem retinha, esse apartamento é um apartamento popular, então, começando pela fachada bem alinhada, a gente consegue facilitar a montagem das formas nas fachadas, né? A parte de fundação é convencional, né? Então, é estaca, bloco e uma laje radier. Dentro do projeto de arquitetura, a gente começa a modelar a parte de elétrica, né? A elétrica ela é toda embutida na parede. E o interessante é que, ao mesmo tempo que eu vou modelando, eu vou conseguindo levantar a quantidade de material. Então, eu nunca tinha conseguido levantar a quantidade de fio, por exemplo. Porque o fio, a gente olha o projeto no AutoCAD, planta e corte, é difícil saber a quantidade de fio. Então, aqui nesse projeto, eu consegui levantar cada caixinha, interruptor, a quantidade de fio, conduíte e todas as conexões. Na parte de hidráulica, a gente iniciou de uma maneira diferente, que normalmente a gente não precisa de passar para o desenhista, para o projetista, a parte de louça, né? Então, o tanque, o lavatório. Nesse caso, eu passei e defini todos os materiais antes. Então, essa torneira é o fabricante que enviou para nós, essa louça também, a pia da cozinha. Então, todas as peças que estão aqui são modeladas e eu vou usar essa peça. Então, a gente tem que definir antes, né, todos os materiais. Olhando a parte principal, a gente consegue fazer um apartamento usando menos cano, colocando um shaft entre os 2 apartamentos. Então, para cada 4 apartamentos, eu tenho 2 shafts, somente, né? É muito interessante o BIM para a gente, antes de iniciar a obra, saber se a gente vai ter algum problema, né, de tubulação. Então, eu tenho a tubulação de água de chuva e a sua caixa, eu tenho a tubulação de caixa de gordura, a caixa de gordura já é projetada de acordo com o fabricante também, então o desenho da caixa aqui é enviado pelo fabricante. Eu tenho a tubulação de esgoto normal, a que desce pelo shaft, e a do térreo, que é diferente do apartamento tipo. Então, fazendo essa modelagem, eu também consigo levantar todas as peças, inclusive quantidade de tubo, que eu nunca consegui fazer um orçamento que a quantidade de tubo fosse correta. Aqui eu consegui. Nós temos um filme aqui, Eduardo. Só um minuto, vou passar aqui. Acabando todos os projetos, a gente consegue fazer essa filmagem do projeto, né? O que eu achei muito interessante é que, além de eu compatibilizar tudo, né, eu também consegui mostrar para o pessoal da obra que vai construir, para os engenheiros, para os encarregados, para os mestres. Muitas vezes a gente acha que eles não têm dificuldade na visualização do que eles vão construir. Então, esse projeto é feito assim, dessa maneira, que é um tipo de um filme, né? O pessoal acaba vendo todos os detalhes que vão na obra, antes de construir. Então, cada um, em vez de ter projeto em papel, agora vai ter um tablet, né? Com todos os desenhos. Você vê que a gente coloca a água, né? Vindo por baixo, né? Ela corre pelo apartamento de baixo e sobe no apartamento alimentando os pontos. Tubulação de gás, a gente faz externo. E principalmente essa parte enterrada, né? Que é onde dá mais problema em obra. Não, a gente não vai ter problema em obra, a gente vai conseguir
fazer ela sair de acordo com o desenho, né? Ou a modelagem, né? Foi muito interessante. A parte de infra, eu consegui desenhar toda ela em BIM. E parece que não, mas é onde mais dá problema. A gente tem que mudar muito o projeto. Aqui a gente conseguiu fazer corte, aterro, talude, caixas de lobo, de água de chuva, tudo no mesmo projeto. Pode passar, Eduardo, Então, com esse projeto pronto e aprovado, compatibilizado, nós vamos passar para fazer o orçamento. O orçamento foi uma outra coisa que foi muito difícil eu conseguir fazer 100% no ERP, que a gente usa o Cienge, né? Então, com o desenho... Você precisa colocar sua apresentação de novo aí, Júlio. Ah, é? Compartilha de novo, Lê. Ela sumiu? Sumiu. Quando eu ponho o vídeo, ela desapareceu aqui. Está conseguindo compartilhar? Ele está rodando aqui. Ele está girando, mas não está entrando aqui, Eduardo. Então eu vou colocar aqui, só que não vai conseguir dar o zoom, né? Será que teria que fazer para conseguir? Agora ele entrou em loop aí. Deixa eu botar aqui, então. Você segue daqui. Consegue ver aí? Consigo. Tá bom. Pode passar. Então, a gente estava na apresentação, depois de projeto aprovado, compatibilizado, vamos fazer o orçamento, né? E estava comentando que eu demorei muito tempo para conseguir fazer o desenho no Revit, né? Porque não tinha profissional, né, mesmo para fazer. Então, a gente foi trabalhando para conseguir desenvolver os calculistas, né? Eu tive que mudar dos meus calculistas antigos para o pessoal mais novo que está fazendo nesse sistema, né? E conseguir definir a quantidade de material, por exemplo, a parte de água, eu vou usar PEX. Então, essa lista de material de água, tubulação de água, nós vamos usar PEX, e eu tenho toda ela definida, quantidade de cada peça. Normalmente, a gente, no projeto, é muito difícil a gente conseguir acertar essa quantificação. Agora, eu estou conseguindo com precisão. Então, essa lista, passo para o orçamento do Cienge. Daí, eu passo para a elétrica. A quantificação da elétrica, parte de fio, de conduíte, ele é mais difícil ainda, né? Na parte de material de tubulação de água do OPEX, a gente já compra a tubulação que venha de fábrica ou chicote, que a gente chama, ela já vem pronta. A parte de material elétrico, caixinha, conduíte, a gente compra pronto também. A única coisa que a gente não tem pronto é o material de esgoto, que eu faço um gabarito na obra para fazer o corte, mas eu tenho medo do transporte, né? Trazer a tubulação de PVC branco, de esgoto, já soldado, num caminhão, bate, pode quebrar, então eu tenho feito na obra. Então, de comprar peça, cotovelo, só a parte de esgoto, né, que eu consigo. Então, com todos os materiais definidos, eu tenho aqui também a louça, eu tenho aqui também o metal, eu tenho os acabamentos, tudo desenhado, peça por peça. Passamos daí para a parte de mão de obra, né? Essa tabela eu faço fora do programa Cienge, né? Eu faço alguns estudos, né? Para 12 meses, 18 meses, 24 meses,
e defino a quantidade de pessoas. Então, engenheiro de campo, o engenheiro de qualidade, o mestre de obra, encarregados, né? Daí estagiários, almoxarife, ferramenteiro, técnico de segurança. Então, eu levanto colocando a função, e esse pessoal já tem que estar definido qual é antes da obra, né? E aqui eu vou fazer a obra em 12 meses, eu vou fazer 168 apartamentos em 12 meses. Defino o custo de cada um, contrato as pessoas e no primeiro dia vai ter lá um engenheiro, depois mais outros meses outro engenheiro e assim por diante. A gente vai colocando todas as pessoas que a gente precisa, né? Então, eu vou gastar 1.183.000 para fazer de custo indireto, né? Vai me representar 7.043 por apartamento. Aqui começo a fazer um estudo, se eu não consigo fazer em 12, vamos dizer que eu vou fazer em 18 meses, eu vou gastar R$10.000 por apartamento. Ou 24 meses, eu vou gastar 14.000. Então, a diferença de 12 meses para 24 meses é de 1.251.000, né? Então, por que eu estou fazendo parede de concreto? Porque eu quero fazer em 12 meses, né? Então, eu começo a ter uma grande economia no custo indireto, né? Então, eu vou mostrando para vocês essa parte de custo relacionado ao sistema construtivo. A parede de concreto, ela viabiliza eu fazer em 12 meses. Aqui eu vou ter um pouco de problema para mostrar, eu não vou conseguir dar o zoom, né? Mas eu faço uma planilha também fora do Cienge, para alimentar depois o Cienge numa linha, né? De todas as ferramentas que eu vou usar, né? Então, essa lista está em ordem alfabética, então eu falo, vou comprar alicate, 12 alicates. Quanto custa o alicate, divide pelo valor do apartamento e coloca 0,64 centavos. Eu faço o orçamento sempre por apartamento, uma unidade, que eu acho mais fácil, porque eu consigo, de cabeça, saber quanto custa cada etapa da obra. Se o prédio 12 andares, o prédio tem 5 andares, tem 4 por andar, 8 por andar, se eu começo a fazer por prédio, eu perco a noção de quanto custa. Então, eu adotei fazer por apartamento o orçamento. Tá? Então, o que eu faço para conseguir executar a obra em 12 meses, né? Eu coloco equipamento, né? Então, por exemplo, aqui está a bomba de concreto. Tenho a bomba de concreto, a tubulação de concreto. Então, eu coloco na planilha o valor do aluguel, como se eu fosse pagar para a usina de concreto, por exemplo, é 140.000. Isso aqui eu vou pagar R$30 por metro cúbico de concreto, então eu vou gastar 833 por apartamento. Se eu quiser comprar essa bomba, quanto que ela custa? 380.000. Então, não vou comprar a bomba, a obra é pequena, eu vou alugar a bomba, então eu acrescento na coluna de aluguel, né? Caminhão Munk, a mesma coisa. Eu vou usar o caminhão Munk 10 meses, né? O caminhão Munk, ele diminui a mão de obra de carregar material. Então, eu tenho que colocar a tela no andar, eu tenho que colocar a forma no andar, daí, na hora do acabamento, eu tenho que colocar o telhado, a estrutura do telhado, a telha, eu faço tudo com o caminhão Munk. Lembrando que o meu prédio só tem 6 andares, né? É térreo, mais 5 andares. Então, com o caminhão Munk, eu consigo fazer toda a movimentação de carga horizontal e vertical, né? Isso é para comprar 390.000, para alugar 224.000. Então, a opção foi alugar também, né? Daí chegou a vez da forma.
né? Eu tenho forma de 2 apartamentos, o hall, a escada e a platibanda. Quantas formas eu preciso para fazer em 12 meses? Eu preciso de 2 formas, né? Então, eu quero fazer em 6 meses, eu quero fazer todas as paredes e laje dos 168 apartamentos. Então, eu vou precisar de 713 metros quadrados de forma. Alugando essa forma, eu vou gastar 525 mil. Se eu comprar a forma, eu vou gastar 1.068 mil. Nesse caso, eu não tenho uma obra só, eu tenho mais obras. Então, eu vou comprar a forma e vou colocar o valor daí da depreciação. Eu não vou colocar 6 mil, porque essa forma me dura 5 anos, trabalhando todo dia. Então, eu divido o valor da forma por 1.000 apartamentos e eu vou ter 500 e poucos reais aqui por apartamento. Então, eu vou montando essa planilha de aluguel ou compra, e eu vou definindo de acordo com o que eu quero. Eu vou fazendo essa planilha e vou preenchendo. A próxima é prensa, a perfuratriz também é um equipamento que normalmente eu alugo, mas eu queria explicar para vocês assim, essa planilha que faz com que eu tenha o custo da obra muito barato, né? Então, a forma faz com que eu não tenha bloco, massa, né? Eu vou concretar, eu vou injetar o concreto na forma. Então, como é que eu faço o transporte disso? Por intermédio do caminhão-bomba, né? Da bomba, né? Então, eu não tenho transporte com pessoas. Então, tudo que a gente faz na parede de concreto para ficar mais barato, justamente é diminuir a mão de obra, né? Então, para diminuir a mão de obra, é esse conjunto de máquinas e ferramentas que a gente coloca na obra. Então, tudo que a gente fala hoje de parede de concreto está dentro dessa planilha. Então, eu vou gastar para fazer um apartamento, eu defino quanto que eu vou pagar de aluguel, quanto eu vou pagar na compra, né? E com isso eu consigo definir e colocar dentro do orçamento. Então, aqui, o custo deu 9.400 reais por apartamento. Agora, nesse custo, está incluído que eu não tenho outro lugar para pôr. Então, na hora de eu colocar café da manhã, almoço, janta, marmita, transporte, exame médico, eu coloco nessa planilha. E por que eu faço isso? Porque, inicialmente, eu trabalhava com bloco, né? Trabalhei muitos anos fazendo alvenaria estrutural. Quando eu passei para fazer a parede de concreto, eu fiz o primeiro orçamento e não acreditei no orçamento. Falei, nossa, não é possível que uma parede de concreto é mais barata do que o bloco, né? Eu já tinha o valor do bloco e comparei com a parede de concreto. A comparação que existe entre esses dois sistemas é basicamente que eu consigo diminuir a mão de obra pela metade, né? E diminuindo a mão de obra não é só a mão de obra, porque a mão de obra eu tenho todas as despesas da mão de obra, né? Então, dá uma economia bem grande, né? Em relação a um sistema e outro, tá? Então, esse valor aqui a gente tem que fazer muito bem feito, e tem itens que é centavos, mas a gente não pode deixar de acrescentar no orçamento. Não é porque o alicate aqui está 0,64 que eu não vou pôr, eu vou precisar. É como se fosse o meu checklist, que eu vou precisar de todos esses equipamentos na hora de construir. Com esses todos, essas definições todas, eu vou começar a fazer o orçamento. Até agora eu estava acrescentando cada linha deles, né? No Cienge, a gente demorou uns 4 anos para implantar esse sistema, né? A gente tem 595 composições de serviço, né? Por exemplo, eu tenho um item para fazer a locação da obra, por exemplo. Vou locar o prédio. Então, eu faço esse serviço com madeira. Então, quantos pontaletes, quantos sarrafos de 10, quantos sarrafos de 12,
qual eu prego, né? Eu uso a linha e eu uso a mão de obra. Então, é nesse nível que eu consegui chegar. E a hora que eu chamo no Cienge o insumo prego, eu não compro prego, eu compro prego 15 por 15, 18 por 27. Então, eu fui nesse detalhe. Por isso que tem muitas composições, e todas as composições, esses insumos estão colocados. Eu fazia isso na mão, né? E errava mais ou menos uns 5%, depois que eu executava a obra nessa parte de quantidade. Com o Revit, eu acredito que eu vou estar por volta de 1% de erro no orçamento, porque está desenhado o que eu vou construir, não pode sair daquilo, né? Passando daí, eu tenho o orçamento feito, eu vou fazer o planejamento da obra, organograma. Então, todas aquelas pessoas que eu pus lá no custo, diretoria, engenheiro, 2 engenheiros, o mês de obra com 4 encarregados, técnico de segurança, toda essa turma, tá bem definido como que eu vou atuar. Como a obra é muito rápida, eu não posso economizar nesse pessoal da mão de obra indireta, né? Eu economizo no pessoal da mão de obra direta, e daí eu gasto mais tempo para fazer, a mão de obra indireta mesmo vai ficar mais cara, né? Então, eu tenho que colocar um pessoal capacitado para tocar, todo mundo sabendo o que vai fazer, para essa obra eu conseguir cumprir o prazo que eu tenho, né? Então, é um pessoal treinado, né, para fazer. Defino o macrofluxo, né? Então, normalmente, eu coloquei só um pedacinho, né? Não cabe aqui. Primeiro eu faço canteiro de obra, lógico. Depois, eu faço a infra. Eu faço a infra completa, né? Eu deixo a última pintura do asfalto para fazer, mas o caminhão roda na obra, o que é muito importante, né? Eu não posso perder tempo, eu não posso perder concretagem por causa de chuva, né? Então, a obra está com toda a tubulação de infraestrutura pronta. Depois disso feito, eu começo a fazer a parede de concreto. Então, aqui vai ser difícil de explicar, porque está muito pequenininho, não consigo dar o zoom, mas o que eu fiz? Primeiro, 2 meses para fazer a parte de infra. Comecei a fazer parede. Eu tenho 2 formas, vou fazer em 6 meses a parede. Então, eu defino que de cada prédio terminado, eu tenho que continuar a fazendo os outros serviços na sequência, né? Para eu poder terminar todos os serviços e cumprir o prazo. E ainda deixei 2 meses aqui de folga, né? Então, na verdade, para a obra, eu vou ter 10 meses. Se eu fizer em 18 meses, fiz um outro cronograma, o pessoal direto é o mesmo, o indireto é o mesmo também, a diferença é que eu vou levar mais tempo para fazer e vou demorar mais tempo para receber o lucro, né? Então, qual que é a maior vantagem da parede de concreto? É eu terminar antes, entregar a chave para o meu cliente antes e receber da caixa antes. Então, eu aplico um dinheiro e retiro esse dinheiro com menos tempo. Então, eu posso fazer mais obras, né? Então, o lucro econômico é bem grande. Outra coisa que a gente conseguiu fazer, que parecia impossível de conseguir, a gente usou o Project de acordo com o que o Project permite, né? E a gente colocou 1.500 linhas no Project. Então, não faltou um serviço, né? E cada serviço determina para mim quantas pessoas, qual equipamento e qual material que eu vou usar.
Com isso, eu sei quantas pessoas eu vou precisar, quantas horas eu vou precisar. E daí, uma coisa que a gente foi ajustando, e hoje a gente vai conseguir saber o que eu vou fazer no dia. Então, a gente fazia uma programação mensal, depois semanal. Hoje nós estamos fazendo uma programação de obra diária, né? Eu prefiro registrar todo o pessoal, né, na construtora, e eles trabalham por tarefa, né? Então, isso tem funcionado bem. Com isso, eu consegui definir a quantidade de pessoas que eu vou ter por apartamento. Então, eu não consigo fazer um apartamento por dia, 168 apartamentos, eu consigo, em 12 meses, não dar um apartamento todo dia. Mas eu sei que eu vou precisar de 103 pessoas se eu começasse às 7 da manhã e terminasse às 17 horas. Eu vou ter 103 pessoas, né? E quem são essas pessoas, né? Então, se eu vou fazer 2 apartamentos por dia, por exemplo, o montador de forma, eu vou precisar de 29 montadores. Eu tenho que pintar 2 apartamentos por dia, então eu preciso de 11 pintores. Então, a hora que eu contrato o pessoal, eles têm a tarefa, cada profissional tem a tarefa de me entregar 2 apartamentos de cada serviço por dia. Então, isso me simplifica muito a minha vida, né? E os encarregados, tem um número grande de encarregados que vocês viram, é porque quando eles fazem a ficha de verificação do serviço, a gente adaptou essa parte de verificação. Além da verificação, ele também está fazendo já o controle do que cada pessoa fez no dia, para alimentar essa planilha. Vamos passar para o canteiro de obra agora, né? Nós vamos construir 7 prédios. Então, qual é a sequência? Eu vou começar do 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, porque esse terreno é bem inclinado, a entrada do prédio fica aqui. Então, a gente decidiu fazer essa rua em primeiro lugar, né? E fazer nessa sequência a construção. Eu trato o canteiro de obra como se fosse uma outra obra. Então, eu faço o projeto do canteiro de obra, né? Então, eu tenho a rede de energia, eu tenho bicicletário dos funcionários, local de montagem, né? E assim eu vou fazendo cada item, a baia de agregado, então, quanto custa a baia de agregado? Então, cada canteiro desse tem um valor, né? Então, nesse local eu vou colocar a tela. Então, eu vou fazer um barracão de tela. A tela vai estar estocada aqui. O vergalhão aqui. Então, eu vou produzindo a tela e o caminhão Moon que vai me distribuindo de acordo com o que eu estou precisando, né? O caminhão de concreto tem acesso, vem com a bomba, bombeia. Então, é muito simples e muito pouco material que eu uso, né? Pouco equipamento que eu uso. Então, a parede de concreto está no sucesso que está por causa disso, né? Então, aqui alguns exemplos, né, do canteiro de obra. A gente procura não usar madeira, então, o mínimo de madeira, né? Acho que o único lugar que a gente usa madeira é para fazer a locação da obra, porque o ferro não fica bom para fazer locação, senão a gente usaria o ferro para fazer locação também. Então, se eu tenho que guardar tinta, não pode ficar no sol, a gente faz essa cobertura móvel. Banheiro, é um banheiro que a gente faz também, que a gente leva o banheiro para onde precisa. A obra nossa é pequena, né? A gente tem os banheiros em um lugar só. Bebedouro, a mesma coisa. Lavatórios. Você vê que a gente não perde nada, né? Nem o cano. A gente vai perder o cano do esgoto que está enterrado aqui e o piso só, mais nada. O refeitório é feito com estrutura metálica e lona. Até as mesas são de aço. A única madeira aqui é o piso e a mesa do pessoal.
Os banheiros e vestiários a gente fez com container, então a gente adaptou container, e eu acho que são 3 containers para essa obra, de vestiário e de banheiros. Apertei errado aqui. O escritório da obra, por enquanto, esse aqui já é no local da obra, nós estamos com um container só, nós vamos precisar de 3 desses aqui para fazer o escritório da obra. Abrigo de produto químico, que normalmente a gente deixa num canto, no sol, né? Então a gente protege o chão para não sujar o que já está feito de asfalto. A parte de entulho, plástico. Outro equipamento, mas isso é comum, né? A gente, na fundação, a gente usa retro, usa a perfuratriz, caminhão betoneira e a bomba. Então, basicamente, a gente usa poucos equipamentos e consegue fazer uma obra bem rápida. A parte de corte e tela que eu mostrei, aquele canto lá da rua que a gente vai fazer, nós vamos montar um barracão, onde eu faço várias paredes dentro do barracão, e nessa parede eu desenho o que eu tenho de janela, porta, no tamanho real. Porque a coisa mais difícil é colocar o vergalhão na posição certa, de porta e janela. Então, a gente faz a marcação da janela de acordo com que a tela tem que ficar cortada. E a pessoa não fica pendurada, né? Ela fica num lugar coberto, seguro, e eu não consigo, daí, perder tempo, né? Tudo que a gente pensa, a gente vai melhorando, para diminuir o tempo, né? Isso aqui diminui muito o tempo da obra, porque isso aqui depois vai para o estoque, né? E do estoque a gente vai carregar com o Munch, né? Na última obra que eu estou fazendo em Assis, para uma construtora que eu estou fazendo consultoria, eu falei para ele que a gente poderia já fazer o quarto inteiro montado. Então, eu corto a parede e levanto, e já faço os 4, e levanto isso. Eu tenho um filminho do pessoal erguendo isso aqui. Você pode ver para mim, Eduardo, esse filme? Sim. Então, é um caminhão Munch que eu tenho na obra. Fizemos uma ferragem especial para esse cômodo. Então, eu tenho a janela do quarto, a porta do quarto. E eu estou levando o quarto pronto. Eu ganhei muito tempo na obra levando essa gaiola pronta já. A única coisa que eu tenho que fazer no local é a laje, que eu não consegui fazer ainda. Nós estamos tentando fazer a laje junto, mas ainda não deu certo por causa da forma. Eu tenho que fazer elétrica, mas a gente está tentando fazer com a laje também, com a armação da laje aqui. Caiu de novo, né, Eduardo? Não? Pode seguir, está certinho. Ah, tá jóia. E uma outra coisa que facilitou muito, que inicialmente, quando eu comecei, as caixinhas de elétrica eram aquelas pretas, eu colocava saco de cimento, passava fita 3M para não estufar o concreto, não amassar a caixa, não vazar. Então, hoje acabou isso, né? O mercado, ele acompanhou a gente, tem muita gente fazendo parede de concreto. Então, a gente tem caixinhas de luz especial, né? E, além disso, a gente já tem o kit de elétrica dentro, né? Então, cada caixa dessa aqui, por exemplo, é um apartamento. Então, fica organizado o canteiro de obra e eu não perco tempo em cortar tubo, emendar caixinha e perder fio, sumir fio. Então, dessa maneira, eu agilizo muito a obra e a compra nossa também, né? O kit de água eu faço com PEX, né? E ele já vem pronto, com todos os acabamentos, inclusive, que precisa. E a gente pode também dar uma melhorada colocando em cada apartamento, colocar num nicho, e isso pode ser levado também para a obra já
direitinho, não precisa de ficar carregando na mão, então é tudo maquinado, a gente pode levar tudo no caminhão Munk e colocar no apartamento. Então aqui é o kit de elétrica, já com a fiação, e o kit de hidráulica, a gente não está vendo aqui porque é feito depois que desforma, mas eu tenho que deixar as passagens, né? Então, numa outra ocasião, a gente fala de como fazer essa parte de parede de concreto. Então, aqui estão os kits, cada saco já é de um cômodo, de um quarto ou de um apartamento, então a vida facilitou muito, né? Então, todos esses itens que a gente foi falando, somados, a gente conseguiu fazer uma economia de mão de obra muito grande. E o nosso trabalho é cada vez diminuir mais, né? Então, essa própria forma, né? Antes eu usava ela com painéis pequenos, né? Hoje eu tenho um painel que pega o quarto inteiro. Então, eu tenho 2 vigas, né? Que suportam uma forma, então eu já coloco a primeira forma, eu já posso subir na forma. Então, eu consegui com essa forma eu uso já há uns 11 anos, é a forma da BKS. Essa forma me diminuiu a mão de obra de montagem em 15%. E diminuiu o material pintura e a mão de obra pintura em 20%. Então, a gente vai evoluindo, né? O kit elétrico diminuiu a mão de obra, a forma diminuiu a mão de obra, a forma diminuiu a mão de obra de pintura, material de pintura. Então, o nosso trabalho é aprimorar a qualidade em primeiro lugar. Então, eu quero tirar a forma e estar pronto para a pintura. Eu estou usando hoje 3 milímetros de massa regularizadora, passo latex, fica igual massa corrida. Então, eu preciso de ter uma forma que me dê essa qualidade, né? Então, eu preciso de fornecedores que me acompanhem nisso, né? E agora está fácil, né? E tem muita gente utilizando, né? A forma, quando chega no canteiro de obra, a gente tem que se preocupar, porque eu tenho que descarregar com o caminhão Munk, colocar ela no pallet, né? Ela já vem numerada por cômodo e com cor, para eu não perder tempo na primeira montagem, né? E se eu quiser fazer o estoque dela depois que eu não preciso mais da forma, o ideal é fazer um estoque metálico, bonitinho, fora do chão, para eu não ter problema de estragar essa forma. A parte de concreto é uma tecnologia que está muito avançada hoje, né? Inicialmente eu usava a parede de concreto celular, que a caixa não permitia usar o concreto convencional, concreto comum. Depois a gente desenvolveu um concreto leve, depois o concreto comum foi aprovado, né? A BCP tem a grande parcela nesse desenvolvimento, que a gente conseguiu fazer a norma, que ela saiu em 2012, e a partir daí eu não precisei mais de ter o DATEC, né? Eu fiquei fazendo 10 anos o DATEC antes de usar, né? Essa forma, por exemplo, aqui era uma forma da Getal, uma forma muito antiga que eu tenho. Eu não perco nem aquele 1 metro de concreto que sai da bomba, sabe? Então a gente vai fazendo muro, né? Tem que fazer muro, eu vou fazendo muro com a sobra de concreto que eu vou tendo. Agora, a ABCP em São Paulo, com o Rubens, não sei se o Rubens está assistindo hoje, mas a gente está conseguindo fazer o traço de concreto na ABCP. Isso é muito importante. Deixar para a usina fazer o traço é muito ruim, porque ele vai falar o cimento que ele vai usar, ele vai falar o aditivo, é o contrário, a gente tem que fazer o nosso traço em laboratório, passa para a usina, e a usina me entrega o concreto que eu quero. O concreto ele tem que ficar dessa maneira aqui. Ele não pode ter água correndo, ele não pode estar desagregado, e um conselho que eu dou, né, se preocupe com o concreto, né? O concreto é a alma do negócio, né? Parede de concreto, laje de concreto, e a gente dá pouca importância e entrega isso para a usina, né? A usina, tem usinas boas, mas a gente não pode deixar, né, a usina fazer o nosso trabalho. A gente tem que saber como fazer o concreto e como controlar ele também, né?
Então, com esses equipamentos que nós estamos vendo aqui, que é a forma, o andaime adequado, a bomba de concreto, caminhão de concreto, caminhão muque, e os equipamentos que eu faço a infra, com poucos equipamentos eu consigo ter uma rapidez muito grande. Então, aqui é uma obra que a gente fez em Votorantim, eu estou com a laje pronta, o meu gargalo é esse aqui. Eu deixo a laje pronta às 11 horas da manhã. Daí eu tenho que colocar a tela e colocar a elétrica. Então, 3 horas da tarde eu tenho que estar concretando. Para 5 horas terminar, no dia seguinte eu poder desformar. Concreto, essa laje pode ter, tem que ter 3 MPa de resistência, esse concreto que eu vou colocar, para poder desformar todo dia. Então, o concreto, ele é uma coisa muito importante, né? Sem essa resistência, eu não consigo dar essa rapidez na obra. Então, como foi desenvolvido uma forma que ela fica com as escoras e um concreto que resiste também, né? Eu consegui avançar nesse sistema construtivo. Aqui é essa obra que eu falei, que a gente viu a foto há pouco. Então, no hall do elevador, a gente tem todas a parte de elétrica, de hidrante, elevador, ou gás, a parte de bombeiro. A parte de louça, metal, tudo direitinho. Azulejo, tem que se preocupar, porque na parede de concreto o azulejo cai muito, então tem que ter uma técnica adequada. A parte de impermeabilização, ela é diferenciada, e a parede de concreto, ela movimenta diferente. A parte de janela, a gente tem que fazer os ensaios, né? Para poder... Essa, por exemplo, deu a zona tipo 2, então eu precisei de colocar 2 vidros para ter o isolamento que a norma de desempenho pede. Uma churrasqueira na varanda, porque ninguém é de ferro, né? Então o apartamento tem 2 dormitórios, mas tem uma churrasqueira, uma piazinha, que é muito importante hoje, né? Então esse apartamento fez muito sucesso e a gente fez isso antes da pandemia, agora vai ficar mais moda ainda, né? Fazer uma área que não fique muito confinado no apartamento, né? Esse aqui é o prédio que a gente construiu, com 8 pavimentos, parede de 10. Então, foi um sucesso. A gente consegue não ter retrabalho quase na parede de concreto. Então, executando direitinho, retrabalho a gente consegue diminuir muito. Como é que está o tempo aí, Eduardo? Final. Tá bom. Acabou. Essa aqui é a última foto. Você apareceu na hora. Cumpriu o meu horário. Eu corri muito, é muito assunto para falar em meia hora, né? Mas o tempo foi tranquilo. Está muito bom. Gostei bastante daquele gabarito para cortar as telas lá. Achei bem interessante, com os detalhes das armaduras. Muito bom. Bem interessante. A gente ganha tempo e se você deixa para fazer no local, ele fica fora de local e depois dá aquela fissura na janela. Sim. Achei interessante que fica visível ali para o profissional montar. Né? Júlio, tem algumas perguntas aqui. Tá. Eu vou começar pela pergunta do Arthur. Certo. O Arthur está perguntando se você utilizou a plataforma, eu acredito que ele tenha pensado aqui na plataforma BIM, para quantificar a mão de obra. Os parâmetros do... E aí ele continua, parâmetros da família do Revit. Olha, eu tentei, mas eu não consegui. A hora que eu exportei do Cienge para o Revit, o material foi perfeito, e a mão de obra não. Então, é um defeito do Cienge isso. Nós já pedimos para eles corrigirem, então isso foi feito no braço. Não consegui. Então, ainda é um defeito, né? Mas essas composições eu tenho de muitos anos que eu venho fazendo, né? Então, eu estou aí 28 anos fazendo parede. Então, eu gosto de orçamento. Desde a primeira obra eu orcei, executei e verifiquei se o orçamento está correto. Então, as minhas composições, elas são muito corretas, né? Então, o material era uma falha. Então, o material eu consegui. A mão de obra eu não consegui ainda, mas eu acho que eu vou conseguir. Eles estão trabalhando lá para fazer a transformação.
Mas você apresentou um quadro de mão de obras ali bem interessante, né? Todas as equipes, o tempo que mas leva isso cada foi equipe. no Project. Eu fiz um braço. Então, braço, mas tem, né? Eu achei bem interessante também. A gente usou o Project, não saiu da plataforma BIM, isso que ele perguntou. Entendi. Eu no início, eu pedi para o pessoal falou que faria, mas na hora H não saiu, não. Tem uma outra pergunta, a pergunta do Nicolas. Ele pergunta como definir os vãos de porta, janelas, etc., usando a forma para a concretagem das paredes. Você me dá uma hora, assim, para fazer os desenhos? Tem que ser. Escreveram 30 segundos. Eu não tenho tecnologia de desenhar aqui e mandar uma foto para ele. Eu vou tentar falar. Bom, primeiro, eu tenho que definir qual é a janela que eu vou usar. Definindo qual é a janela que eu vou usar, o fabricante tem que mandar para mim o desenho da janela, mas não é assim 1,20 por 1,20, não é isso que eu quero. Eu quero o desenho técnico da janela com a espessura da janela. E como eu tenho a parede de 10 e eu faço um contramarco de 1,5 ou 2,5, periga essa janela sair fora, né? Da parede. Então eu preciso definir cada janela. Então o que eu faço? Encosto a janela no peitoril, dou 3 milímetros de cada lado e 3 milímetros em cima. Coloco um contramarco de 1,5 de altura por 1,5 de largura. E faço a impermeabilização, encosto a janela e parafuso. Agora, isso eu faço assim, eu defino qual é a janela, compro a janela, pego a medida da janela, aumento esses 3 milímetros de cada lado em cima e mando para o fabricante. É a única maneira de dar certo, porque o fabricante manda as medidas, depois ele, na hora de fabricar, tem uns 5 milímetros a mais, a menos. Não, mas isso era para colocar madeira, eu não contei. Então, a maneira mais fácil que tem é comprar as janelas, comprar as portas, porque cada fabricante de porta fornece uma medida. Então, tem batente de madeira com 3,5, com 3, com 2,5, e eu tenho que definir para chegar e ter 1 centímetro de folga na porta de cada lado e 1 centímetro em cima. A dificuldade da porta é se eu vou fazer o contrapiso ou não. Vou fazer o contrapiso, tudo bem. É banheiro? O contrapiso é mais alto, porque a água tem que ir para o ralo. Então eu tenho que considerar que a porta do banheiro é um vão. A porta do quarto é outra. Mas vai ficar diferente. Mas ninguém vê isso. É 2 centímetros, 3. Eu faço do tamanho do que precisa, né? E depois a porta que vai para mim, ela vai pintada final. Ela não vai ser pintada. É porta pronta, pintada final. Pintura final. Só que é a última coisa que eu coloco. Tem que ser. É a última coisa. Eu faço azulejo, piso, tudo. Coloco a porta como se fosse um móvel. Daí tranco e saio do apartamento, ninguém entra mais para não estragar a porta. Ótimo. Tem outra pergunta da Brenda. Ela pergunta se há alguma diferença quantitativa no orçamento entre usar a estrutura de concreto e a estrutura metálica. Não sei se você vai... Fala de novo, eu não entendi. Se há alguma diferença na quantitativa no orçamento entre usar a estrutura de concreto e a estrutura metálica. Comparativo, se há alguma diferença. Eu acredito que seja essa a pergunta dela. Né? É a cobertura? Nós estamos falando da estrutura do prédio. Não, da estrutura. Eu imagino que ela perguntou a estrutura de concreto, comparar a estrutura de concreto com a estrutura metálica. Se há diferença no quantitativo, no orçamento. Acho que está comparando. É fácil responder. Muito tempo atrás, eu tinha fábrica de pré-moldado. Antes de fazer parede de concreto, a BCP eu sou meio antigo lá, né? A BCP, o primeiro curso que eu fiz lá em São Paulo foi em 90. E depois do curso eu abri uma fábrica de pré-moldado. Eu fazia argamassa armada, né? E depois eu fui para a parede de concreto, fiz o curso também em 92, e daí eu vim estudando até hoje a parede de concreto, né? E nessa época que eu tinha o pré-moldado, teve uma empresa de aço, a Belgo Mineira, me procurou para fazer uma casa popular
faria a estrutura de aço com os painéis pré-moldados, né? Mas isso faz tantos anos, eu não saberia falar hoje qual é o custo. Mas eu sei que, comparado, por exemplo, hoje, à parede de concreto, eu uso muito pouco aço, né? Eu uso só a tela no meio, né? Nós estamos fazendo prédio de 23 andares com tela centralizada, né? A tela vai aumentando de espessura, mas então a quantidade de aço é muito pequena. E como a parede de concreto ela é maciça e os quartos são pequenos e vou fazendo células, né? Essa estrutura me permite não ter aço, né? Então eu não precisaria de ter aço e depois encher de concreto. Então a diferença que tem de um sistema para outro é o custo do aço, que eu não precisaria para usar, porque a própria parede de concreto vira a estrutura, né? Bom, Não tem sei uma se, pergunta não sei aqui se eu expliquei. também do José Santos, ele está perguntando o assentamento do piso direto na laje, ele está perguntando, previu a caída do ralo na forma? Tá vendo? Ó, Estão apertando agora, hein? Estão apertando. É o seguinte, eu tenho um mestre de obra que ele chama Ricardo. Como é que fala Ricardo aí no Rio? Eu não sei porque não... Ricardo. Ricardo. Eu não consigo falar. Aqui é Ricardo. E ele não gosta porque ele é aí do Rio, o Ricardo, né? E é o único mestre de obra que eu consigo fazer o acabamento no concreto autoadensável. Porque o concreto autoadensável, ele quer ficar nivelado, né? Como é que eu consigo fazer uma queda num concreto que ele quer ficar autonivelante, né? Então, a gente faz uma forma por cima. Então, a laje, ela é livre, né? Só que naquele lugar do box ou da cozinha, que eu tenho que fazer aqui a água, a gente faz um gabarito metálico, né? E esse gabarito já tem o ângulo de caída. Só assim que eu consegui fazer. Então, eu prendo na forma da laje e concreto. Só que eu não consigo deixar o nível na hora. Eu tenho que dar um tempo para o concreto, a hora que ele pega, está começando a dar pega, eu vou lá e faço aquela inclinação. Mas só o Ricardo que fica até as 9, 10 horas da noite para fazer isso. Eu não tenho outro. Eu mando os outros fazerem, no primeiro dia, terceiro dia vai fazendo, no quarto dia ninguém mais faz e abandona. Mas eu acho assim... Você cola o piso direto sobre a laje? Então, eu fiz uma conta de quanto que custa o contrapiso no apartamento todo. Ele custa R$2.000 por apartamento. Uhum. E já que eu tenho uma equipe que vai fazer a concretagem, né, eu já estou pagando para o cara ficar. Então ele entra mais tarde, ele entra só para concretar, ele entra às 3 horas da tarde. E ele vai embora só a hora que o concreto ficou com pega. E ele vai começar a fazer a cura do concreto para mim. Ele vai colocar manta, vai molhar e tal. Então, eu preciso, para fazer a laje zero, eu preciso ter uma equipe que saiba trabalhar, né? E que tem equipamento também, né? A gente passa, não sei como é que você chama no Rio, sabe o bambolê? Sim. É bambolê também? Bambolê. Então, a gente passa o bambolê, não para deixar queimado, o bambolê com areia, assim, para ficar rústico, para poder pegar a cerâmica. E eu assento a cerâmica direto. Só que a cerâmica tem 2 coisas a fazer. Ou 3, né? Não comprar essa cerâmica que tem essa queima industrial, tem que ser uma queima diferente, né? Que não seja essa que o cara, a gente está pagando R$7 da cerâmica. Tem que comprar uma cerâmica um pouco melhor, né? Primeiro. Daí a cerâmica, ela vem com desmoldante. Eu tenho que tirar o desmoldante dela. O pessoal na obra fica louco comigo, porque tem que passar a escova de ácido e lavar uma por uma. E tem que secar, porque não pode usar molhado, né? E daí usar um AC3. Então, usar um cimento cola flexível. Isso no piso e isso na parede também. O problema principal da parede de concreto, o pessoal não tem consciência disso. Começa a fazer parede de concreto e acha que é igual alvenaria. Não é. A parede de concreto, ela movimenta muito mais que a alvenaria.
O conjunto todo. E a hora que eu vou começar a fazer a cerâmica, eu coloco uma espuma, ela não deixa a cerâmica encostar na parede. E eu não deixo ela encostar no piso. E eu não deixo ela encostar na laje. E eu faço também aquele plástico para deixar o espaçamento correto. Então, ela vai trabalhar. Se eu der esse milímetro para ela trabalhar, ela trabalha. Se eu encostar uma cerâmica na outra, ela vai estufar e vai perder o serviço, vai ter que fazer de novo. Deixa eu fazer a última pergunta, vou fazer duas. Vou pegar a pergunta do Rubens e vou fazer uma. O Rubens está perguntando aqui qual o prazo mínimo para fazer um trabalho bom de planejamento logístico de um empreendimento. Eu estou curioso para saber quanto custou fazer o projeto em BIM. Todo mundo está querendo saber se do projeto em BIM. É uma discussão hoje sobre o BIM. Então, o Rubens, o mínimo trabalho, um prazo mínimo para fazer um bom planejamento logístico. E quanto custou esse teu plus a mais em ter feito um BIM? Primeira pergunta, quanto tempo leva? Eu falo que para fazer os projetos demoram 3 meses, né? Só que para fazer o projeto, a construtora tem que fornecer para o projetista todos os dados, né? E muitas vezes ele demora para definir qual a porta que ele vai comprar, qual a janela, qual é a louça, né? Então, ele tem que entender que ele está entrando num sistema industrializado, né? Ele não pode pensar com a cabeça de alvenaria. Ele tem que ter, no primeiro dia, a hora que ele entrega o projeto de arquitetura para fazer os projetos complementares, ele tem que ter o memorial descritivo. E o memorial descritivo definido. Tamanho de louça, se vai coluna, tamanho de pia, eu vou fazer o furo na parede, eu vou fazer o furo na pia. Então, são todos os detalhes. Se eu tenho todos os detalhes, eu consigo fazer os projetos em 3 meses, né? E o planejamento eu levo 4 meses para fazer. 7 meses. Projeto e planejamento, 7 meses. 7 meses. De trabalho, de estudo. Sim. E o preço, eu comparei, eu fiz a conta de quanto eu pagaria para os meus calculistas nessa obra que eu mostrei hoje, e eu iria gastar 111.300. Todos os projetos. Todos os projetos com os meus calculistas antigos. Certo. E daí eu gastei esse valor mais 66 mil para eu ter em BIM. 166 para ter tudo em BIM. 176 para ter tudo em BIM. 111 projetos normais, AutoCAD, comum. E 66 mil a mais para estar nessa plataforma. E uma coisa importante, é desenhado com a quantidade, porque não é só desenhar, é desenhar o que eu vou executar. Porque o próprio pessoal que desenha, eles não têm paciência de desenhar o que eu vou executar. E não é assim. O cara tem que entender que eu não vou usar esse desenho para fazer propaganda para vender o apartamento. Eu vou executar aquilo que está desenhado. E parece que é uma coisa comum no Brasil, né, de chegar na obra e o pessoal mudar o projeto, né? Esses 66 mil a mais que você pagou aí, trouxe benefício, com certeza, né? Você sabe dizer, se pagou? Ele se pagou muitas vezes. Por quê? Eu não vou ter o retrabalho, né? A gente só não sabe calcular. Eu vou... Não, porque eu não executei a obra. Essa obra eu vou executar ainda. Você vai executar. Essa obra que eu mostrei hoje, eu estou preparado para começar, mas não comecei a obra ainda. Vai ser a primeira obra que eu vou usar o BIM com a ferramenta de projeto. Entendi. Pessoal, vamos ter que encerrar, já até passamos da hora aqui. Te agradeço muito, Júlio Aguirre. De nada. Pela disponibilidade. Quem quiser, essa curso de hoje vai estar disponível no YouTube da ABCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Só botar ABCP RJIS. Vai estar disponível, provavelmente daqui uns 2 dias está disponível. Você pode entrar lá, lá tem todos os outros cursos que nós já realizamos. E aguardo vocês para o próximo curso, tá bom?
Muito obrigado a todos que estiveram presentes. O Rubens Monge está aqui presente também. Logo que você citou o nome dele, ele apareceu ali. Tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado por tudo. Um abraço.